Boa noite, gente! Opa! Boa noite, físio! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma live. E ó, já vou aqui falando de cara que nós estamos na edição especial do programa Bom Físio. Então, nós estamos no episódio de número 115 do programa Bom Físio, porém, essa semana e semana que vem terá live todos os dias na edição especial do programa Bom Físio. E por que essa edição especial? Porque nós estamos aquecendo para um grande evento que vai ocorrer aí, vai acontecer, vai começar no dia 22 de maio. Então, serão 3 aulas, um evento 100% online, 100% gratuito, um seminário. O seminário Avaliação que Fecha Tratamento. Então, vai começar no dia 22, vão ser 3 aulas gravadas. A primeira aula será liberada no dia 22, a segunda aula no dia 24 e a terceira aula no dia 26 de maio. Então, quem ainda não fez a sua inscrição, isso aí, Christian. O Christian está perguntando como é que faz, Rayane, para se inscrever. É aqui, ó. Você vai entrar na minha bio, vai ter lá umas descrições, aí tá lá. Seminário, avaliação que fecha, tratamento, inscrição, vai ter um link em azul. É só clicar naquele link. Aí pede, acho que só o e-mail, um negocinho assim, e pronto, você já está dentro, já está confirmado. Aí pede para entrar também no grupo do WhatsApp. É importante entrar no grupo do WhatsApp, porque quem entra no grupo ganha um presentinho, ó, segue aí, hein? Ganha um presentinho que é um arquivo em PDF com testes clínicos para o ombro, então te guiando, te ensinando sobre esses testes clínicos para você realizar no paciente com dor no ombro, são 5 testes clínicos. E nesse grupo do WhatsApp também a gente vai passando informações sobre o evento. Então o link para você acessar as aulas vamos enviar nesses grupos do WhatsApp. Então é importante estar no grupo para você ir acompanhando tudo que está acontecendo. Se não, entra aí no comodismo, vai ser só mais um seminário que você vai se inscrever, você não vai dar nem tanto valor. Então, entra no grupo, participa, lê as mensagens lá, porque somos só nós, só a minha equipe aqui que vai mandar mensagem nesses grupos, então as mensagens são moderadas, ninguém manda mensagem fora do grupo. Então, é importante estar no grupo. E o que eu vou aprender nesse seminário, Rayane? Nesse seminário, eu vou te mostrar, vou te ensinar todo o segredo que está por trás de uma avaliação fisioterapêutica que fecha 100% dos tratamentos. Então, 100%, todo paciente que você avaliar, depois que você aprender esses segredos, o paciente vai falar sim para você, ele não vai ter dúvidas se ele vai querer ou não fechar o tratamento com você. Então, ele fecha o tratamento com você. Fora isso, você vai fazer uma avaliação mais assertiva, uma avaliação mais confiante. Então, você vai ter confiança no que você vai estar avaliando. Então, isso tudo, esse segredo, eu vou ensinar nesse seminário, 100% online, 100% gratuito. Então, corre aqui, o link está na minha bio. Bom, então bora, gente. Bora para o aquecimento. Live de hoje. Qual é o tema da live de hoje? A avaliação confiante na hérnia de disco para fechar tratamento. Então, como assim? Como eu devo fazer uma avaliação confiante? O que está por trás dessa avaliação confiante na hérnia de disco, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Rayane, eu sou fisioterapeuta e fundadora da comunidade Fisioterapeutas Atualizados. Boa noite, sejam todos muito, muito bem-vindos e bem-vindas. Gente, ainda estou meio gripada, tá? Mas estou me esforçando aqui para falar. A minha cidade é um Deus nos acuda, porque ao mesmo tempo que aqui vai estar 40 graus, aqui chega a 10, então a gente tem essas variações ao longo do ano. E, infelizmente, eu caí nessa aí. Estou muito gripada, muito congestionada, mas não vai atrapalhar a nossa live não, tá? Só minha voz que está bem chatinha, mas vamos lá. E isso aí, compartilha a live aqui, ó, chama um amigo para vir participar, é só apertar no aviãozinho. Pessoal do YouTube, curte aí, comenta também, compartilha essa live com algum fisioterapeuta que você sabe que vai ajudar ele, porque a avaliação, gente, é o ponto principal. Todo fisioterapeuta deveria ter
uma regra básica. Assim que ele sai da faculdade, ele deveria pensar assim: eu preciso melhorar minha forma de avaliar. E não é muito o que a gente vê. Eu já fui recém-formada também, eu já atuei vários anos com muita insegurança na minha forma de avaliar. E assim que eu formei, a primeira coisa que eu fui buscar foi especialização, porque eu achava que isso que ia me dar confiança para tratar, isso que ia me dar confiança para poder avaliar, que ia me colocar no mercado de trabalho, né, que assim eu ia ter um nome para as pessoas me respeitarem. Então tá tudo bem, todo mundo pensa isso. Porém, não é isso que acontece, né. Eu tive que viver na prática mesmo que não é isso. Quando eu fui, fiz a minha especialização, não mudou em nada, continuei insegura, continuei sem saber avaliar, continuei naquela confusão total. E quando eu fui avaliar o meu primeiro paciente com hérnia de disco, foi um paciente de hérnia de disco lombar, eu lembro como se fosse assim, ontem, sabe, como de tão traumatizante que ficou aquele negócio na minha cabeça, que é a sensação de não sei o que eu estou fazendo. Então eu fiquei com muito medo, muito insegura. Eu não sabia se eu pedia o paciente para sentar, para levantar. A cada ai do paciente, dói aqui, dói ali. Eu ficava assim, Jesus, o que que eu faço com esse paciente? O que que eu arrumo com ele? Eu com medo de piorar a situação dele. Será que eu ponho a mão aqui e vai piorar? Será que eu peço ele para fazer esse exercício vai piorar? Será que ficar naquela dúvida? E é horrível a gente avaliar, a gente tá no meio com dúvida. E eu, quando tô com medo, morrendo de medo, eu fico toda vermelha. Então, eu parecia um tomate, aquela cara redonda, toda vermelha e sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Então, esse meu primeiro paciente, eu fiquei morrendo de medo de tratar, medo do tratamento não dar certo, medo dele piorar. Lembro direitinho, ele chama Tiago. Lembro dele direitinho. E aí ele chegou lá na clínica, a minha avaliação durou uns 20 minutos, no máximo, porque eu estava morrendo de medo. Ele com diagnóstico médico, com exames de imagem, ressonância, tudo lá, hérnia de disco L3, L4, L4, L5, lombar, né. E, eu fiz aquela avaliação, aquelas palpação e já corri para o tratamento, naquele primeiro contato, naquela avaliação mesmo. E já comecei a tratar, porque eu não sabia o que avaliar, eu estava ali com dúvida, eu estava com medo, então eu peguei e falei: "Não, já vou começar a fazer alguma intervenção com esse paciente, para me poder me sentir um pouquinho mais segura", né. Engano, tá, engano meu. E comecei a fazer alguns tratamentos, ele fechou o tratamento, não, né, acho que foi por conta muito do valor, que antigamente eu cobrava muito baixo, e aí ele começou o tratamento. Só que naquela época eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia o que eu estava avaliando, eu não tenho vergonha disso, não tenho vergonha de falar isso não. Porque a primeira coisa que a gente tem que ter é assumir mesmo os nossos erros. Eu não sabia. E isso não me incomoda de forma alguma. E eu comecei a fazer isso com ele, aquele tratamento, iniciei o tratamento e por sorte ele melhorou. E por que que eu falo sorte? Por que que foi sorte? Aí não foi competência, tá muito, né, tá se esculachando demais. Não, não é. Foi por sorte, porque na época eu não sabia. Na época eu não identifiquei a causa da dor dele, eu não sabia avaliar, mas hoje eu entendo o que que ele tinha, porque eu lembro de quase assim, alguns pacientes passam, a gente não lembra muito, mas a grande maioria dos pacientes eu lembro de todos. Eu tenho uma memória muito boa para paciente. Então, eu lembro o que que eu fiz e eu lembro que na época, eu não sabia avaliar, né, e aí eu iniciei qualquer tratamento ali, eu não sabia direito o que eu estava fazendo, eu só pensava que eu estava perdida e achava que estava tudo bem estar perdida. Eu achava: "Não, tá tudo bem, não tem problema eu estar perdido, todo mundo tá", achava normal. Mas é o quê? É o escudo. A gente coloca um escudo na nossa frente quando a gente quer achar um porquê para os nossos erros.
Ah, todo mundo faz, então eu também posso. Ah, todo mundo não tem confiança, eu também posso. Então esses são os porquês. E aí eu achava tudo bem naquela época, né, e seguia, tocava o balde, né. E hoje eu sei o que que eu tenho que fazer, o que que eu devo fazer, e eu sei que naquela época ele não tinha, eu sei o porquê, né, que o paciente melhorou, porque ele não tinha hérnia de disco. Ele não tinha hérnia de disco lombar. Minha sorte foi essa, por isso que ele melhorou naquela época e hoje eu sei o porquê. E eu vou te explicar o porquê, né? Existem diagnósticos diagnóstico fisioterapêutico não, diagnósticos médicos, diagnósticos de imagem, né, os exames de imagem, a ressonância, que vem para nós lá. Hérnia de disco lombar, né, hérnia de disco em L3, L4, L4, L5, vem lá direitinho nos laudos. E o médico também coloca lá no diagnóstico médico, hérnia de disco, e encaminha para você para fisioterapia. Tá. Só que existem as falsas hérnias de disco, os falsos positivos aí para hérnia de disco lombar. E o que que acontece? Por que que isso acontece? O paciente chega relatando a dor naquela lombar. E aí eles vão fazer exame, né? Normalmente ele procura um médico. O médico vai e pede o exame de imagem para ele. Ele faz aquele exame de imagem e realmente nos exames de imagem aparece lá um abaulamento de L3, L4, realmente aparece naquele exame de imagem que ele apresenta uma hérnia de disco, um abaulamento ali e tudo mais. Porém, aquela hérnia de disco, ela já pode estar ali há anos. E ela é uma hérnia de disco assintomática. Então existem muitas hérnias de disco, tanto cervical, lombar, que elas são assintomáticas. É só mesmo aquele abaulamento, existe o abaulamento, mas nem sempre ele é o causador, a causa da dor lombar do paciente, a causa da dor na cervical do paciente. E aqui que entra o nosso diferencial. Aqui que a gente... Ui, a Angelina tá caindo aqui. Aqui que entra o nosso diferencial. Aqui que entra aquele físio que é confiante na avaliação fisioterapêutica, que sabe o que, que ele está fazendo e não só confia em laudos prontos. E não só confia em diagnósticos prontos que chegam na sua mão. Por quê? O que, que você vai fazer com esses resultados? Você vai confirmar esses achados. Então, o paciente chegou para você com esse diagnóstico médico de hérnia de disco, a primeira coisa que você tem que fazer é: não, vou deixar esse laudo aqui do ladinho, eu vou fazer o meu diagnóstico, paciente. Eu vou fazer o meu diagnóstico, porque o meu diagnóstico é diferente. Você pode ter uma hérnia de disco, tá tudo bem, sua hérnia de disco, mas ela pode ser assintomática. E aí, se eu não souber avaliar se ela é sintomática ou assintomática, se eu não souber identificar tudo isso na minha avaliação, eu vou começar um tratamento errado com você. E as chances desse tratamento não gerar resultado é grande. Aí não gera resultado, aquele físio é ruim, olha lá, ó. Mas é porque a gente foi induzido, nós aprendemos assim, né? A tratar o que o médico faz o diagnóstico e nós tratamos o diagnóstico, o que o paciente chega. Mas não, quando você faz um diagnóstico fisioterapêutico diferenciado, você guia o seu raciocínio, você vai elaborar um plano de tratamento mais assertivo. E aí é por isso que eu falo que antigamente esse meu paciente, esse primeiro paciente que chegou para mim, o Tiago, com diagnóstico de hérnia de disco lombar, eu não sabia avaliar, ele por sorte melhorou, porque ele não tinha hérnia de disco lombar. E aí vocês vão falar, mas esse exame mentiu, então, Raiane, está mentindo, o exame tá errado? Não, ele não está errado, o exame está certo. Realmente o paciente pode apresentar a hérnia de disco dele, pode ter aquele abaulamento lá, pode, mas a causa da dor
Pode ser que não seja dessa hérnia de disco, desse abaulamento. A causa da dor pode ser por outros motivos. Então, quando a gente fala de lombar, dor lombar, pode ser por pouca mobilidade daquele quadril, pode ser por contratura do quadrado lombar, pode ser por contratura do ilho psoas, pode ser por uma instabilidade do ligamentar do joelho, pode ser por uma contratura da banda iliotibial, pode ser por pouca mobilidade, então pode ser por muitas coisas. E como eu vou saber, Rayane, então, se o meu paciente apresenta alguma dessas coisas aí que você está falando? É através dos testes clínicos. E esses testes clínicos, eles devem ser usados por nós durante a nossa avaliação. Que assim você vai fazer uma avaliação mais confiante, uma avaliação detalhada, uma avaliação assertiva. E aí sim, ó, você tem a hérnia de disco, mas a causa da sua dor não é a hérnia. Não tem nada com a hérnia aí. A sua hérnia é assintomática. Então muda tudo. Muda tudo, porque o tratamento para hérnia é X. Se o tratamento for pouca mobilidade de quadril, é Y. Se o paciente apresentar uma contratura do ilho psoas, o tratamento é Z. E aí são tratamentos diferentes. Então a gente precisa fazer esse diagnóstico fisioterapêutico diferenciado, detalhado, investigar tudo ali minuciosamente durante a nossa avaliação para você elaborar um plano de tratamento mais assertivo. Tá? Ou então, se você não sabe fazer essa avaliação detalhada, essa avaliação minuciosa, essa avaliação investigativa, que eu chamo de avaliação flash 100%, porque você pega o paciente todinho, ou você pode dar sorte, igual eu dei, né, do paciente melhorar, ou você também pode dar um azar do paciente piorar. Isso já aconteceu comigo também, tratar um paciente no outro atendimento e chegar com muita dor. Nossa, doutora, aquele tratamento que você fez comigo piorou. Estou morrendo de dor. Então, pode ser que a gente pode dar azar. Quando você faz um tratamento errado, quando você não sabe avaliar direito, aí você inicia um tratamento errado, a dor do paciente pode aumentar. O paciente pode sair da sua avaliação ali te odiando, Nossa Senhora! Isso já aconteceu com vocês também? De ir em algum profissional e aí aquele profissional, assim, né, fazer aquele tratamento ali na cabeça dele, ele tá te entregando melhor, mas você não gostou daquele atendimento, não resolveu os seus problemas, você sai de lá assim: "Nossa, eu não quero voltar aqui nunca mais". E eu não vou indicar essa pessoa para ninguém. Isso aconteceu comigo agora, recentemente, não é profissional da área da saúde, mas assim, serve para qualquer serviço, né, porque o nosso atendimento é um serviço, serve para qualquer serviço que a gente vai oferecer, vai receber. Então, eu fui fechar um trabalho lá na obra da minha mãe com um senhor que coloca vidro nas janelas, box de vidro. E aí ele foi lá, fez todo o orçamento, fez trabalho, fechamos o trabalho com ele, tudo ok, tudo certinho. Ele iniciou o trabalho, fez lá, depois assim, de dos 5 meses ele fez um negócio, depois de 3 meses ele voltou e botou mais umas 2 janelas, e aquele enrola-rola, aquele lenga-lenga. Resumindo, né, resultado da ópera, já tem o quê? 1 ano e meio, ele não terminou o serviço, tá tudo lá, tá sem finalizar, tá com os vidros colocados errado, tá aquela bagunça. E detalhe, gente, aqui eu vou contar isso aqui para vocês, vou contar. O barato sai caro. Vocês podem até falar isso depois para os pacientes de vocês, né? O barato sai caro. A gente fechou com esse senhor porque era mais barato. Olha só. E aí, o barato sai caro, porque a gente teve que fechar com outra pessoa para vir consertando o que ele fez um monte de cagada. Ele deixou um monte de serviço incompleto. Então, nós tivemos que fechar com outra pessoa para ele vir corrigindo, terminar o serviço,
Ou seja, tivemos que fazer 2 orçamentos. Então, o que ele não fez, o barato, a gente pagou o dobro. E isso é com a gente também. Então, às vezes, o paciente está lá, né? Ah, não vou fechar, tá caro, não sei o que, seu tratamento. O barato sai caro. Às vezes ele prefere fazer pelo plano não vai dar o resultado que a gente dá no particular. Não é os mesmos olhares, não é mesmo? Não é as mesmas condutas, não tem o mesmo valor. E só sei que, assim, voltando, né, eu tô, assim, com uma raiva desse moço, eu não indico ele para ninguém. Então, se você não quer, né, se você quer uma pessoa para você ficar longe, para você não chamar para poder ir aí botar os vidros na sua casa, me pede contato que eu vou te passar, que esse aí não presta para ir lá. Então, a gente fica com esse QI, fica com essa pulguinha aí atrás da orelha. A gente fica com essa raiva da pessoa, quando a pessoa não cumpre com o trabalho. E, no nosso caso, é o quê? A gente quer aliviar a dor do paciente. O paciente vem para a gente confiando na gente. E se você não faz uma avaliação bem feita, você não vai conseguir montar o seu quebra-cabeça. Não é culpa nossa, tá? É porque a gente é induzido a ir pro erro. Então, você vai iniciar um tratamento errado e, com isso, o paciente não vai gerar os resultados que você quer, que ele quer, que você quer. Então, isso vai levar um nome, né? A gente vai começar a sujar o nome. Como, não resolve. Aquele físio ali não gera o resultado rápido. E, o boca a boca, gente, manda muito. Manda muito, muito, muito. Igual aqui a história do moço do vidro, se alguém aqui na minha cidade me pedir alguma sugestão, eu falo, esse não. Esse corre, tá? Porque não termina serviço, sem vergonha. Corre. Então a gente vai escutar isso também. Aquele fulano lá, corre. Aquela físio lá, rapa fora. Porque fiquei anos tratando e não resolveu. E aonde está esse erro? Na avaliação. Então, é horrível ficar com o nome sujo, é horrível a gente querer entregar o nosso melhor e não saber onde a gente está errando. Por muito tempo eu fiquei nessa, onde é o meu erro? O que eu estou fazendo de errado? A avaliação. Eu não estava fazendo aquela avaliação detalhada, aquela avaliação, eu não sabia usar um método, né, que depois eu desenvolvi, o método avaliação avançada 100%, flash 100%, que é onde você investiga tudo do paciente. E você consegue ir montando o seu raciocínio clínico ao longo da avaliação, a ponto de quando for realizar os testes clínicos, você já sabe quais testes você vai realizar, quais são os resultados que você pode encontrar, se ele der positivo, der negativo, qual é o caminho que você deve seguir. Isso fica muito mais fácil, facilita o nosso raciocínio. Então, no paciente com hérnia de disco, tá? É importante realizar uma anamnese investigativa. Primeiro ponto, e aqui eu vejo muita gente pulando esse ponto ou fazendo ele de forma corrida. Onde você está doendo? Como é que dói? Onde dói? Então tá, vem cá. Aí já começa a palpar. Pula muito, não faz de forma detalhada. Então, quais perguntas fazer na anamnese do paciente com hérnia de disco? Quando, como e onde dói paciente? Outra, se essa dor irradia ou não. Vai anotando aí, são perguntas fundamentais. Qual é o horário do dia que dói mais? Quais são os movimentos que pioram essa dor? Quais são os movimentos que melhoram essa dor? Então, isso vai guiar o seu raciocínio para você identificar se realmente esse paciente apresenta uma hérnia de disco. São perguntas precisas, e aí você precisa ir guiando o seu raciocínio com essas perguntas. Irradia sim. Opa, é um sinal. Mas dor irradiada também pode ser ciatalgia, também pode ser pouca mobilidade de quadril, também pode ser síndrome do piriforme. Então, pode ser várias coisas. Também pode ser o nervo está sendo pressionado lá na cabeça da fíbula. Então, pode ser um monte de coisa. E está irradiando lá para aquela lombar.
Joelho não tá sentindo nada, mas tá lá na lombar. Então pode ser um monte de coisa, mas já é uma luzinha que você acende e aí você começa a vir aquele monte de hipóteses, começa a levantar todas as hipóteses do que o paciente possa ter. O que que ele apresenta? Qual é o raciocínio que eu vou começar a ter? Tá? Então, essas perguntas você precisa fazer para realizar uma anamnese, né? Um direcionamento, para direcionar aí o seu raciocínio clínico, para você fechar um diagnóstico fisioterapêutico assertivo. E esse é o caminho, é o início, tá? Do caminho para o fisioterapeuta conseguir mostrar o valor para o paciente, para ele fechar o tratamento com você ali no final daquela avaliação sem reclamar do seu preço, sem ficar ali pedindo descontos, porque ele vai enxergar o valor do seu trabalho. Então, esse é um dos caminhos. Quando você começa uma anamnese assim, você já vem preparando o paciente e ele já vai percebendo que você é diferente, você não é qualquer físio. Você é diferente, a sua metodologia é diferente de avaliar, então a sua metodologia de tratar também será diferente. Então, com essa anamnese bem feita, você levanta as hipóteses. Pronto, meu paciente pode ter X, Y, Z, ele pode apresentar isso, pode ser por conta de ciatalgia, hérnia, então você levanta as hipóteses, todas as hipóteses que você considerar aqui durante essa anamnese. Como confirmar essas hipóteses? Através dos testes clínicos específicos. Então, para cada hipótese levantada, tem um teste para você testar, para você investigar se ela é positiva, se aquela hipótese é verdadeira ou se aquela hipótese é falsa. Então, se o teste der positivo, já estou no caminho certo. Então, essa hipótese aqui, ela está se confirmando. Só que a gente não faz só um teste e bate o martelo. Nós fazemos um teste, 2, 3, nós fazemos quantos testes forem precisos, foi necessário para você fechar o seu diagnóstico, para você chegar ali no final e saber o que o paciente apresenta realmente, né? E não só, e às vezes não é só uma causa, não é só a dor na lombar dele, é só hérnia de disco, não. Tem várias outras coisas, hérnia de disco, mais instabilidade no joelho, instabilidade no tornozelo, mais... Então, a gente vai investigando isso tudo. Esse é o nosso diagnóstico fisioterapêutico. Esse é o nosso diferencial. Então, é por isso que precisa realizar todos os testes que são necessários para você mapear toda essa dor do paciente. Isso é importante. E aí, você faz esses testes com o paciente, você vai mostrar o seu diferencial, você vai se destacar, tá? Então, chega de ser só mais um físio no mercado que faz o que todo mundo faz. Todo mundo avalia com os olhos, eu vou avaliar também. Não. Tem a sua ficha. Mostra o seu diferencial, faça diferente. Está na hora de ser a físio da sua cidade, a físio do seu bairro, a físio diferente. E não que todo mundo faz a mesma coisa. Não, físio é assim mesmo. Não. Eu vou ser diferente. Eu quero dar um passo diferente. Eu quero fazer uma avaliação que ninguém faz aqui na minha cidade. Então, vamos virar essa chavinha. Ai, Angelina tá caindo de novo. Vamos virar essa chavinha para ser a físio diferente, a físio valorizada da sua cidade. Beleza? Bom, e aí quais testes então eu devo fazer, Rayane, já que a gente está falando de hérnia de disco? Então, se o seu paciente, se você desconfia que o seu paciente apresenta uma hérnia de disco cervical, você vai realizar com ele o teste clínico de compreensão, tá? Então, você vai realizar o teste de compreensão. É só esse teste? Não. Tem outros testes para confirmar também, mas esse é um dos testes que você vai realizar. E esse teste ele é simples, fácil, rápido, você pode realizar em qualquer lugar. Você não precisa de equipamentos ultra extra modernos aí para poder fazer. Não, é só sua mão, seu raciocínio e o paciente. Mais nada. Então, você realiza o teste. Se o teste der positivo, você já começa a guiar o seu raciocínio, já começa a investigar
se esse paciente apresenta mesmo uma hérnia de disco cervical. E aí você vai fazer outros testes para continuar guiando o seu raciocínio. A gente só não para em um. A gente não fecha o martelo, não bate o martelo, né? Em um resultado só, em um único teste. A gente realiza outros para poder ir investigando outras causas e também para confirmar essa causa principal, essa causa inicial. No caso aqui da hérnia de disco cervical. E já na hérnia de disco lombar, se você desconfiar aí que o seu paciente tem uma hérnia de disco, né? Pacientes com lombalgia, dor lombar, chegou para você, você vai realizar com esse paciente o teste de Milgram. É só esse teste, Rayane? Eu já ouvi falar de outros. Não, tem outros testes também. Então, não é só um. A gente vai realizar o de Milgram, pode realizar o SLAMP, pode realizar... Então, você vai realizar outros testes para ir guiando o seu raciocínio, para você descartar. Lembra as hipóteses que a gente vai levantar na anamnese? E que vão ser várias hipóteses, a gente vem descartando essas hipóteses com esses testes clínicos. E o teste de Milgram, ele também é fácil de ser realizado, não precisa aplicar em maca, não precisa ter nada disso, não precisa ter clínica, não precisa de ter nada, você aplica na cama do paciente. Paciente deitado na cama dele, no sofá, você consegue aplicar o teste de Milgram com o seu paciente. Então, é um teste simples, fácil. E esses testes, esses dois testes, eles apresentam uma alta confiabilidade. Então, você pode confiar nos resultados desses testes. E se eles derem positivo ou negativo, você já vai guiar o seu raciocínio. Você pode confiar nesses dois testes que eu falei aqui. A Jorlena perguntou, Rayane, quantos testes tem que fazer para a hérnia de disco? Então, Jorlena, aqui no caso, o paciente vai chegar para a gente com uma dor na lombar, né? Se for aí, no caso aí, estou levando para a hérnia de disco lombar. Seria a lombar ou a cervical? Vou falar da lombar, que é a mais comum. Eu até postei hoje aqui, gente, nos meus stories. Vocês sabem a quantidade, só dando um parênteses aqui, tá? Rapidinho. Depois eu volto na pergunta. Bem rapidinho aqui. Vocês fazem ideia de quantas pessoas tem no Brasil, de acordo com a OMS, com hérnia de disco lombar? Vocês sabem qual é o número dessas pessoas? Quantas pessoas tem? Qual é o número a cada 10? Quantas pessoas vão ter? Quantas pessoas têm hérnia de disco lombar? Vocês têm noção desses dados? Eu postei nos meus stories, eu não vou contar. Depois vai lá, acabando a live aqui, corre lá para vocês verem. É muita gente. É muita gente que tem. Então, é um número gritante. E quem estiver assistindo depois a gravação, manda aqui nos comentários assim, quero saber, Rayane, fiquei curiosa, o número de pacientes com hérnia de disco, que eu vou responder. Mas aqui ao vivo eu não vou responder, porque os stories estão aqui, tá? Depois vocês correm lá e dão uma assistida. Foge lá e olha, agora não, espera lá acabar. Vocês vão ver, o número é muita gente. Então, assim, tem paciente, tem demanda, tem gente precisando de nós, tem muita gente. Nós só precisamos mostrar o nosso trabalho. Nós só precisamos mostrar, tirar esse mito de que, físio não resolve, físio é só choquinho, físio é isso, físio é aquilo. E aí isso começa com a gente mesmo. E esse passo nós que temos que dar, nós que temos que mudar. E qual é o primeiro ponto? A avaliação, tá? E aí, voltando aqui, então, na pergunta da Jorlena. Então, quantos testes você deve fazer num paciente com hérnia de disco lombar? Então, o paciente vai chegar para você, por exemplo, com uma dor lombar, né? E aí ele tá aqui, não, dói tudo aqui, eu sinto muita dor na minha lombar, dor para agachar, dor para sentar, dor para levantar. E eu tô com um exame de imagem aqui que deu hérnia de disco. Eu tô com uma hérnia de disco, tô com isso aqui. O que você vai fazer? Vai deixar o examezinho dele de lado, o diagnóstico médico dele de lado e você vai avaliar ele. Quais testes você vai realizar com esse paciente? Todos os testes para investigar a causa dessa dor. Então, nós vamos realizar um teste aqui para ver se essa dor não é
pouca mobilidade de quadril, pouca mobilidade das vértebras torácicas. Ó, se esse paciente ele apresenta um encurtamento aqui do ilho-psoas, se ele apresenta um encurtamento aqui da banda iliotibial, porque isso aqui vai tirar essa pelve do nível, ela vai estar toda desnivelada. Se ela não estiver equilibrada, se ela estiver desnivelada, ela vai sobrecarregar o sacro, que o sacro sobrecarrega as vértebras lombares. Esse paciente gera dor. E essa hérnia de disco que deu no exame, como eu disse, ela pode ser assintomática. E o problema dele tá aqui, ó. Tá lá na tensão da banda iliotibial. Aí você precisa fazer teste para identificar. Só palpando, dói aqui, paciente? Não. Isso aqui não é teste. Palpação é importante realizar durante a avaliação? É, mas ela não é só isso que você faz, não é só o exame físico, não é só palpação. O exame físico não é só avaliar a postura do paciente. Ah, paciente apresenta um ombro mais baixo que o outro, hein? Nossa, sua escápula tá alada. Não, não se fazem mais avaliação postural. Não avalia isso no paciente mais não. Então, os testes clínicos é para você investigar. Será que a dor na lombar do meu paciente é fraqueza de glúteo médio? Faz o teste para identificar. Então, são várias coisas. Eu já falei o quê? Acho que cinco causas, né? E tem mais. Tem instabilidade ligamentar do joelho, tem instabilidade ligamentar do tornozelo. Se esse tornozelo estiver instável, esse paciente vai sobrecarregar esse tornozelo, não vai ter força para poder andar perfeitamente, que vai sobrecarregar esse joelho, que vai levar para essa pelve, para esse quadril, e aí sobrecarrega a lombar. Esse paciente vai gerar muita dor nessa lombar. Se você tiver pouca mobilidade de torácica também, a nossa torácica já tem pouco movimento. Então, se esse paciente estiver com essas torácicas toda rígida, travada, vai sobrecarregar nossas bonitas aqui embaixo. O paciente vai gerar dor, tá? Então, é muita coisa que tem que investigar. Isso tudo está na ficha. Todos os testes que você deve realizar com esse paciente está na ficha avaliação flash 100%. Entendeu? Lá dentro da comunidade. Fisioterapeuta atualizado. Aí te guia. Aí você vai ter esse norte, você vai conseguir identificar quais são os testes, já está tudo lá. É só aplicar e analisar os resultados. Deu positivo, deu negativo. Cuidado com os falsos positivos, falsos negativos. Postei um vídeo hoje também aqui nos stories. Ó, mentira, no feed, falando sobre os falsos positivos, os falsos negativos. Que isso também pode induzir o seu tratamento errado, né? Pode induzir você a realizar um tratamento errado com o paciente. Então, quanto mais você investiga no paciente, quanto mais testes você realiza no paciente, quanto mais hipóteses você levanta e vem batendo em cada hipótese e vem certificando se essa hipótese é verdadeira ou falsa, maior, né, vão ser as chances de você acertar nesse diagnóstico. Melhor vai ser o seu tratamento com esse paciente, mais resultados você vai gerar. E aí, o paciente também, durante essa avaliação, quando você pega uma avaliação e faz teste, explica e usa toda aquela metodologia, o paciente olha para você e fala assim: eu quero fechar o tratamento com você. Ele não tem dúvidas de que você vai ser um ótimo profissional, que vai gerar um resultado com ele. Porque se durante a avaliação você já tem um raciocínio enorme, você já mostrou todo o conhecimento, e conhecimento certo, né? Não é às vezes, eu não sei o que eu tô falando, não, vou falar aqui qualquer abobrinha. Não, né, gente? Vamos ser íntegros. Porque também o paciente ele pode descobrir. É só ele dar um Google que ele vai descobrir muita coisinha, né? Aí se você estiver falando alguma coisa errada, depois ele vai ver lá e ele vai falar, não confio mais nesse físio aqui não, porque ele me falou só coisa errada. Então isso tudo aumentam mais e mais as chances do paciente fechar o tratamento com você e sem reclamar dos valores. Porque o paciente quer solução para o problema dele. Ele não quer ficar ali sendo enrolado com aquela dor pro resto da vida. Ele quer solução. O paciente quer solução. E quando ele encontra uma solução, ele dá um jeito. Ele dá um jeito. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho... Mas ele dá um jeito.
Ele deixa de comer picanha, passa a comer o Marcem para poder fazer o tratamento com você. Deixa de tomar uma cervejinha, porque a prioridade dele vai ser o tratamento com você. Então, isso é para tudo na nossa vida. Quando a gente quer fazer algum investimento, quando a gente quer fazer alguma coisa na vida, a gente começa a economizar. Então, eu quero trocar o meu carro. Se eu quero trocar o meu carro, eu não vou ficar aqui esbanjando e, né? Eu vou começar a economizar. Então, quando a gente tem objetivos, a gente quer alguma coisa, a gente começa a colocar essa coisa como prioridade, começa a abrir mão de outras. Então, se eu quero fazer um tratamento fisioterapêutico, se eu quero comprar algum curso, se eu quero fazer algum investimento, eu vou abrir mão de algumas outras coisas que às vezes eu não estou nem usando. Vou cancelar a Netflix, que eu já não assisto mesmo, tá aqui, ó, todo mês me cobrando, eu não assisto. A academia, que eu vou uma vez na semana, não, vou correr aqui na minha rua mesmo, vou cancelar a academia. Então, a gente dá um jeito. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. E é isso. A nossa vida é assim, a gente dá um jeito quando a gente quer muito aquilo. O F. Cândido Fernando, o Cândido, vou te chamar de Cândido, fez uma pergunta. Boa noite. Os testes acompanham os exercícios? Eu não entendi a sua pergunta. Você está falando que os testes clínicos é para poder guiar o seu raciocínio em relação à causa da dor do seu paciente, tá? Então, não tem. Você vai guiar qual vai ser o tratamento que você vai realizar para o paciente. Então, os testes clínicos, eles vão te mostrar se a dor na lombar do seu paciente é devido a, por exemplo, vou dar só 3 causas. Por exemplo, é devido a pouca mobilidade de quadril, é devido à contratura do ilho-psoas ou é uma ciatalgia? Aí você vai fazer um teste clínico para cada diagnóstico desse, para cada hipótese dessa aqui que você levantou. Então, vou fazer 3 testes aqui. Um para pouca mobilidade, um para... Já até perdi. Um para contratura, né, do ilho-psoas e um para ciatalgia. Rayane, deu positivo para ciatalgia. Então, os outros 2 você vai descartar e você não precisa trabalhar com eles mobilidade de quadril, porque o teste deu negativo. Não precisa trabalhar com ele alongamento, nada relacionado para poder diminuir essa contratura do ilho-psoas, porque o teste deu negativo. Então, você vai guiar o seu tratamento para ciatalgia. Aí, você vai direto na fonte, bebe água fresca, né? Minha avó que falava isso. Quem vai direto na fonte, bebe água fresca. Então, você vai direto na fonte. Descobrir que é ciatalgia? Eu vou tratar a ciatalgia do meu paciente. Aí você já vai montar o seu plano de tratamento, né? Já vai levar todo o seu raciocínio para tratar a ciatalgia do paciente. E aí vem todos aqueles detalhes em relação à ciatalgia. Ciatalgia não alonga, ciatalgia tem que ter muito cuidado. Se você alongar um paciente com ciatalgia, a dor dele vai piorar. Olha a importância da avaliação. Se você não fez a avaliação, não fez o teste, não identificou, você pode começar alongando o seu paciente aqui. Deita aqui, paciente, aí sobe a perninha dele aqui, alonga aqui, ó. Se for ciatalgia, você tá lascado, porque a dor dele vai aumentar. Na hora que você fizer o alongamento aqui de isquiotibiais, vai gritar essa lombar dele. Vai doer muito mais. Então, é por isso. Se você avaliou, viu que é ciatalgia, você não alonga. Paciente não alonga. O médico mandou alongar. Errado. Né? Eles sempre mandam alongar. Entendeu? Perfeito, Cândido. Que bom que você entendeu. Ficou claro, gente? Então, assim, consegui passar para vocês toda essa informação, né? Que eu não podia contar, né? Na época, eu tive sorte do meu paciente melhorar. Mas ficou claro que a gente não pode contar com essa sorte, né? De, se o paciente vai ter ou não. Igual eu falei, comecei a live falando que eu dei sorte. Então, ficou claro que a gente não pode
confiar nessa sorte para a gente alcançar as nossas metas pessoais, nossas metas profissionais? Então, foi exatamente por isso que eu decidi me mexer, por isso que eu não tenho vergonha de falar dos meus erros, não tenho de jeito nenhum, porque eu decidi me mexer e sair da minha zona de conforto. Eu decidi me capacitar, melhorar a minha forma de avaliar. Então, se vocês também querem melhorar essa forma de avaliar, se vocês querem aprender o segredo que está por trás dessa avaliação, que fecha 100% dos tratamentos sem o paciente reclamar do valor, eu vou fazer um evento 100% online, 100% gratuito, seminário, a avaliação que fecha tratamento. Então, é um seminário. Antes que me perguntem, Rayane, vai ter certificado? Não, não vai ter certificado. Por quê? Porque esse seminário é passar conhecimento. E ele é ideal para quem já está formado, para o físio que já formou. O físio que ainda não formou não vai conseguir compreender muitas coisas. Então, já é para aquele físio que está atuando, aquele físio que já está no mercado de trabalho, já está atendendo a nossa famosa Angelina. Então, o físio que já está lá, com a mão na massa, atendendo o paciente que fala que está com dor no ombro e o ombro não melhora. Atendendo aquele paciente que está com dor na lombar e a lombar não melhora. Então, é para o físio que já está no mercado de trabalho, atuando. Esse físio aí que vai sair desse seminário assim, com a cabeça explodindo de tanto conteúdo. Nesse seminário você vai aprender todo esse método de avaliação que eu uso, que faz o paciente fechar aí 100% do tratamento sem reclamar do valor. Rayane, cadê? Onde que eu faço? Como eu faço para fazer essa inscrição? O link está aqui na minha bio. Então, depois vocês vão lá, clica na bio lá, vai ter um linkzinho azul, é só vocês clicar nesse link e fazer a sua inscrição. O Christian fez uma pergunta. Eu tenho muito paciente, mas sou muito inseguro e não sei achar a causa da dor. Christian, corre aqui, faz a sua inscrição, que eu tenho certeza que você vai sair desse seminário assim de mão dada comigo e sabendo tudo, a sua insegurança vai embora, tá? Aê, manda foguinho. Foguinho é a nossa, é a minha marca registrada. Cristian, eu sei, eu entendo, eu também já passei muito por isso, tá? Essa frustração, eu já quis desistir também da minha profissão, da nossa profissão, né? Porque a gente fica batendo, né? Dando murro. Como é que fala aquele ditado? Dando ponta, né? Facada, sei lá. Tanto que bater a cabeça na parede. Eu também já passei muito por isso. A gente fica ali pelejando e o paciente não melhora. E você fica assim, meu Deus, eu vou parar de atender, eu vou parar com isso. Lá eu vou te contar o que assim mais me decepcionou. Você vai conhecer o que eu acho que eu nunca contei aqui. Nunca contei. Você vai conhecer a minha história mesmo. Nossa, eu até choro. E o porquê que eu decidi, assim, me frustrou, eu fiquei tão frustrada a ponto de ver o que eu vi, de vivenciar o que eu vivenciei, e aí eu decidi mudar. Então, não desiste não. Desiste não, que a nossa profissão é linda e existe uma forma fácil de você conseguir isso, de você identificar essa causa da dor sem muita dor, né? Não tem que ter dor. É de uma forma leve, simples, simplificada, fácil. Você consegue alcançar isso aí e acabar com essa frustração. Você vai ter até mais ânimo, mais vontade de atender. Tá bom? Gente, link na bio, faça a sua inscrição. Eu encontro vocês amanhã. Nós estamos na nossa semana de aquecimento para esse seminário. Então, eu vou fazer live todos os dias, essa semana e semana que vem, aqui às 20h30. Só na sexta que eu mudo o horário, porque sexta-feira às 20h30 não vem ninguém, né? Na sexta eu mudo o horário, mas eu vou sempre falando aqui. Fica ligado aqui no Instagram, tá bom? Muitíssimo obrigada pela presença. Até amanhã. Beijo grande.